A força de uma promessa. Eu sou Marie, da Relação Sistêmica. Eu recebi esse vídeo, um relato da Érica. Ela era muito alérgica a glúten. A gente fez uma dinâmica sistêmica e ela me surpreendeu com um resultado e que ela relata aqui. Eu só fiz essa introdução agora para deixar muito claro que cada caso é um caso. No caso dela, ela tinha essa alergia a glúten muito severa. Ela fez a dinâmica e hoje ela come pão e tudo mais. Mas eu só resolvi deixar claro que a mudança de postura faz um resultado como esse, mas eu peço extremo cuidado quando você fizer qualquer dinâmica sistêmica, constelação familiar, porque cada pessoa é um indivíduo muito diferente. Então, o resultado também é diferente para cada um, ok? Então, assistam. Eu fiquei muito feliz de receber esse feedback. E assim vocês também podem conhecer uma nova história de transformação. Estou aqui com a Érica, que participou de uma dinâmica sistêmica. E para mim foi uma das dinâmicas mais surpreendentes, porque depois de 15 dias nós nos encontramos e eles mandaram uma foto. Antes de eu chegar no estúdio, eles mandaram uma foto da Érica comendo pão. E na hora eu não associei o que tinha acontecido. Eles só me mandaram e falaram assim, olha só quem está comendo pão, né? E eu levei primeiro um susto e depois fiquei muito feliz com o feedback da Érica. A Érica tinha participado há 15 dias, né, antes da imagem do pão, de uma dinâmica sistêmica. E eu queria que ela dividisse com vocês o que aconteceu. Ontem eu estava tomando café na padaria, como todo paulistano, uma média, na chapa, um cafezinho com leite. O padeiro falou assim, comendo pão? Você nem ficava lá lado de fora por causa do Marcelo. É uma padaria que a gente frequenta há muito tempo. E aí eu expliquei para ele, ele falou assim, é vacina? É remédio? O que você está tomando? Aí eu falei para ele sobre a relação sistêmica e tal. E ele ficou assim, nossa, eu quero fazer isso também, não sei o que tem, eu preciso. Não, você está querendo que eu grave... É que hoje é difícil explicar mesmo, né? Por isso que eu coloco tanto conteúdo no Instagram, para as pessoas entenderem o que é, né? Eu fico super feliz que você agora está divulgando para todo mundo, né? Estou divulgando. Eu acho que os meus maiores ouvintes são os familiares e amigos, né? Porque agora, final de ano, mesmo com a pandemia, a família fica mais próxima. É um almoço, é um café da manhã. A família do Marcelo, do meu esposo, tem o hábito de tomar café da manhã juntos, reunidos. Todo mundo se reúne. São 8 irmãos, aí vai todo filho, cunhada para o mesmo local, café da manhã. E então eu levava o meu pão, eu levava as minhas coisas. Era tão assim sério que eu não podia utilizar a mesma margarina que o Marcelo ou outra pessoa tivesse utilizado num pão francês. Olha só. Então, assim, era algo muito chato você sair de casa para tomar café da manhã, para você almoçar, ir a um churrasco, ir a um casamento, entendeu? Então, porque nem na até chapa trabalhando, eu falo assim, omelete, não tem erro. Omelete, é verdade, eu lembro mesmo. Ninguém vai colocar farinha de trigo no omelete. É verdade. Olha só que coisa, não? Não, mas eu vou gravar sim. Pode deixar que eu vou fazer o conteúdo, vai explicar o que é relação sistêmica, para as pessoas entenderem o que trabalho é esse. E eu digo, eu afirmo que eu não era alérgica. Eu estava pagando uma promessa. Eu acho que é isso mesmo, Érica. Acho que você falou tudo, não era alérgica. Nossa Senhora. Adorei. Bem forte, né? Muito forte mesmo. Gente, foi surpreendente. Eu fiquei tão feliz. Eu não esperava esse resultado. Não, foi minha primeira participação nessa dinâmica sistêmica, foi a primeira vez que eu tinha feito. Foi surpreendente. Foi assim, eu não acreditava. Um dia, depois da dinâmica, eu senti desejo de comer pão. Eu senti desejo. Era tarde, eu falei, Marcelo, tô com fome, quero comer um lanche. Ele falou, lanche? Eu falei, lanche, pode ligar lá, eu quero com tudo dentro. Não passei mal. Então, mas você era alérgica a glúten? Glúten.
Então, eu lembro que você foi constelar, né, a questão da saúde. Da saúde. E aí, não necessariamente foi por causa da alergia, não é? Ou foi alergia? É que, de verdade, eu não me recordo o detalhe da constelação. Quando eu fiz a constelação, era em É. relação à saúde, porque o glúten, ele me prejudicava em tudo. O glúten, ele me prejudicava na parte de alergia física, tópica, né? E emocional. Tipo, do nada começava a fechar a glote. Ai, contaminação cruzada. É tipo, todo lugar passando e alguém tá comendo pão, ou alguém assou um bolo no local, já fechava, já começava a coçar, e assim era. Então, eu não aguentava mais viver assim. Eu não nasci alérgica ao glúten. Depois de adulta, eu comecei aos poucos com a alergia. Sim, entendi. Ah, agora que é porque já fazia um tempo, né, que a gente Sim. participou da dinâmica, então eu não lembrava do detalhe, eu lembrava que você veio com a questão da saúde. E aí foi Um legal. bronquite, uma asma severa, era algo muito severo. Entendi. E aí depois que a gente fez a dinâmica sistêmica, quanto tempo depois que você comeu de fato o pão? Porque você era super alérgica a glúten, né? Nós fizemos a dinâmica na terça-feira e eu senti desejo de comer o pão no sábado à noite. Olha só. E aí, e a coragem? O marido não deixou, né? Todo mundo com medo. Assim, tipo, o que você vai comer? É muito forte e perigoso. Eu falei, não. Eu descobri a alergia, eu vi, não quero. Assumi. Eu tomei uma posição. É a mudança de postura. Olha que interessante, né? A gente Postura. fala muito sobre isso. Quando a gente muda a postura, tudo muda, né? Eu vou deixar um recado aqui, porque você, para mim, é o primeiro caso, tá? Onde uma pessoa tão alérgica, porque eu lembro que você me falava que até na padaria você não podia entrar porque já fechava a glote. Então, eu vou deixar muito claro que cada caso é um caso, né? Para mim, foi uma surpresa enorme saber que logo depois, né, você já comeu pão. Até você brincou, pô, Maria, engordei um montão aqui, que eu comi no final do dia. Perdi 6 quilos. 6 quilos. Isso porque o que nesse período faz um mês, mais ou menos, né? Quando tudo isso Olha, aconteceu. voltei a comer a chocolate, a maquiagem, a biscoito, panetone, que era, meu, eu amo panetone, bolo de aniversário, pão de alho. É totalmente, os sabores são diferentes, sem glúten e com glúten, entendeu? E uma pessoa acostumada à infância a comer pão caseiro, bolo, não tem como você ficar sem o glúten. Então, aí eu vou deixar claro isso, porque senão as pessoas falam, nossa, eu vou constelar e aí vai acabar toda a minha alergia, né? Porque cada caso é um caso. Então, quando você tem alergia, né, atópica, então filhos que têm dermatite atópica, né? Normalmente está relacionada com antigos relacionamentos dos pais, né? Então, cada caso é um caso. Aí no teu, quando a gente fez a dinâmica, até se você me permitir, eu lembro só que a alergia ia direto para uma vovó. E eu perguntei, né? Eu falei, nossa, o que aconteceu com essa vovó? Tal? E aí você falou, você contou a história de que você nasceu super fraca, a vovó fez uma promessa, né? Sim. E durante a constelação, a questão da promessa veio muito forte, né? A promessa realizada, a ligação com essa santa com quem foi feita a promessa. E o que fez refletir? Eu acho que é legal porque cada história faz a gente pensar na nossa vida, né? Não sei se na época eu falei com você, porque foi recente também, que a tua história, né, a sua dinâmica sistêmica fez com que eu percebesse, né, essa importância de uma promessa,
porque a gente viu que a sua alergia estava ligada a essa promessa, né? Essa promessa que a vovó fez, por isso que foi em direção à vovó. E na minha família, o meu avô, ele é o sexto filho depois de 5 mulheres. E eu soube que fizeram uma promessa para que ele nascesse homem, porque eu tenho 3 filhos que não nasceram. Quando eu fui ver a dinâmica sistêmica, ele ia em direção a esse meu avô. E aí eu fui atrás para saber. E aí, quando eu fui buscar as histórias da família, eu soube que tinham feito essa promessa. E depois disso, que várias crianças não nasceram, né? Então, teve uma consequência, como eu nunca parei para pensar que uma promessa gerasse um pagamento. Tanto que a gente fala pagar promessa, eu vou pagar uma promessa. Parei para pensar depois da sua dinâmica, quando a gente viu a força de uma promessa em sequência. Eu fiquei pensando, eu só consegui associar a questão dos filhos que não nascem, das crianças que acabam não nascendo. Mas, com o tempo, uma amiga minha, que faz parte da família, ela falou assim, Maria, você para para pensar que o primeiro filho do seu avô, que fez essa promessa, só teve netos meninos, né? E a única neta menina, né, de 10 netos, uma única menina, ela também veio de uma forma especial. Então, todos os meninos que vieram, nasceram homens. E aí que caiu, eu falei, gente, olha só a força de uma promessa, né? Pode ter sido uma coincidência, mas que no fim fizeram uma promessa para nascer um menino homem, e depois, quando vai ver, todos os netos desse primeiro menino homem que nasce são meninos também, né? Então, eu comecei... Pode falar, Érica. É algo assim, de passa de geração para geração, né? A promessa. Assim, eu até comento que a constelação familiar, essas dinâmicas sistêmicas de Bert Hellinger, que é quem desenvolveu essa metodologia, se você for na Bíblia, né, tá escrito que existem as maldições da família. Se você for espírita, vai falar que são os karmas da família. E que, no fim, o que a gente percebe é que é apenas muito amor envolvido. Então, você ama tanto que você repete um padrão, né? Você ama tanto que você acaba repetindo essa história por amor àqueles que vieram antes. Então, não é karma, não é maldição, né? É esse amor que a gente sente. Repetindo um padrão até de sucesso, de falência, de alcoolismo na família, né? Sempre tem. Eu falo que tudo que eu falo nos vídeos, né? Até toda família tem alcoólatra, toda família tem traição, toda família tem promessa, toda família tem filhos que não nascem. Né? Então não existe família melhor ou pior do que a outra. Existe aquela família que é certa para a gente, né? E me fala um pouquinho também, Érica, que você falou assim, nossa, na minha família, eles não acreditam. Eu falei, Érica, não precisa acreditar. Né? Tudo isso são dinâmicas sistêmicas, é um campo que existe, né? Mas me fala um pouco sobre essa questão, porque aí eu vou complementar. A nossa família é dividida entre católicos e evangélicos, né? A minha avó, que fez a promessa, é católica. E a outra parte que é evangélica não acredita em promessas, né? E nem em santos. Que é assim, a Bíblia fala muito sobre promessas, sobre votos, né? Fala sobre votos, que é melhor você não fazer. Porque é muito difícil para você cumprir votos. Cumprir a palavra é muito difícil, é um peso. E essa minha avó, ela adora fazer promessa para os outros pagarem. Eu me vesti de Virgem Maria até os 14 anos de idade. Foi essa promessa que ela fez para você? Foi. Ah, tá. Tinha E por que todo ela fez essa ritual. promessa para você? O que aconteceu? Eu estava com 6 meses de vida e uma infecção muito severa nos rins, né? Então, eu estava com muita febre, era um dia de muita chuva, e cidade pequena, dificuldades, ela me pegou e foi até o pé da santa e fez uma promessa. E a resposta foi imediata, né?
ela creu, é uma coisa assim que ela viveu aquele momento e deu certo. É. E aí eu vou até fazer um comentário, que você falou assim, nossa, na minha família, né, tem tanto muito católico, evangélico, e aí eu vou dividir uma experiência da minha própria família. A minha irmã também, ela é muito católica. E aí eu, com essa questão das dinâmicas sistêmicas, constelação familiar, ela achava que não poderia fazer. E antes de fazer a constelação, ela perguntou para o padre, falou assim, padre, eu queria saber se tem algum problema, se eu posso fazer a constelação familiar, né? Aí o padre falou assim, tanto pode quanto eu já fiz. Ele falou assim, tudo que você faz para melhorar, né? Para melhorar a sua vida, para se conhecer, é válido, né? Então eu trago isso porque mesmo na minha família a gente imagina que não, né? Mas na minha própria irmã, e ela não fez comigo, ela fez com outra pessoa, tudo, né? Ela foi procurar só depois que ela conversou com o padre, porque ela achava que não poderia, que não fosse algo tipo aceito, né? E a constelação, ela surgiu com um ex-padre, né? Bert Helling, ele era padre e ele foi missionário na África. E aí, quando ele começou a perceber que nas tribos africanas várias histórias se repetiam, e ele se aprofundou, e aí, com o tempo, né, ele largou, né, a igreja, mas ele, essencialmente, ele era padre, né, ele foi padre. Então, ele começou também, não que começou pela igreja, que não aconteceu isso, mas eu acho que a filosofia, a forma de enxergar é muito próxima a essa filosofia, né? A filosofia cristã, né? É uma pessoa estudada do assunto, uma pessoa que viveu para a religião e teve esse despertar, né? É isso, ele conseguiu criar essa metodologia, porque quando a gente faz uma constelação familiar, você acaba entrando num campo, que a gente chama de campo morfogenético, como se você tivesse tudo dentro do teu corpo, é como se a tua célula, né, tivesse seu pai, sua mãe, e antes deles vieram os seus avós, e aí toda essa memória estivesse dentro de você. Nossa, é Então, muito lindo, né? é lindo, é. Então, me conta um pouquinho essa história, porque eu lembro que você me mandou uma mensagem logo que nós nos conhecemos, né? E aí você descobriu um pouquinho sobre a questão da relação sistêmica, do amor, né? Dessa questão que a gente fala que não é karma, nem é maldição, e sim muito amor envolvido, né? Qual que era aquela história mesmo que você me contou? Começou com Sara, que casou com Abraão. A Sara era estéril e foi passando por geração, até chegar em Jacó e Raquel. Raquel também era estéril e deu à luz a José. Então, eu lembro que você, logo que me conheceu, me mandou, né, essa história e falou, Maria, olha só, quando você fala dessa repetição de padrões, né? E aí você me mandou essa história que eu achei muito bonita, que de fato, acho que dentro das escrituras da Bíblia e de outras filosofias, né, você vê várias histórias de repetição de padrões, né? E que a gente consegue, você fala assim, pô, Maria, então como que a gente pode parar essa repetição de padrões? Toda vez que a gente deixa de julgar aquilo que aconteceu lá atrás. Então, olha só a dica, né? Como que a gente para de repetir esses padrões? Quando a gente deixa de julgar o que aconteceu lá atrás e olha com carinho, né? Esse antepassado, a gente olha com carinho tudo que eles passaram. Por mais difícil que tenha sido, a gente não precisa mais repetir como um amor cego. A gente fala que esse é um amor cego. Repetir a mesma dor, né? Então, se alguém passou fome, você não precisa passar fome igual. Se todo mundo da tua família teve dificuldade financeira, você não precisa passar dificuldade financeira para mostrar o quanto ama. Se a mamãe e papai foi traído, você não precisa ser traída também para mostrar o quanto ama, né? O que a gente faz é olha para todos eles, com tudo que aconteceu, olha com carinho, sem julgamento e deixa o que é dos grandes com os grandes. É como se a gente passasse a agradecer do jeito que aconteceu no passado, é o certo e está tudo certo, acabou.
né? A gente consegue fazer um pouquinho diferente, honrá-los de um jeito um pouco diferente. Quando a gente tem essa consciência, a gente não repete mais o padrão pela dor, né? É muito lindo tudo isso. É emotivo. Me soa assim como prazeres da vida quando você descobre que cada coisa tem seu lugar. Eu achei bonito quando você falou assim, Maria, quando eu comi pão, eu até chorei. Chorei. Foi muito emotivo, porque assim, foi muito emocionante para mim. Porque, comer um pão, um lanche, sem se preocupar que você vai passar mal, que vai fechar a glote, a sua respiração, que a asma é severa, sem que tomar remédio, e pode ir para o hospital tomar cortisona na veia, em plena pandemia, eu estou muito feliz. É algo para mim, assim, é um troféu. De 2020, para mim, é um troféu. Vai entrar na minha caixinha de troféu. Ai, que linda, Érica. Eu quis muito gravar com você esse feedback, né? Porque para mim, eu aprendi. Quando eu vi a sua constelação, eu vi a ligação dessa tua alergia que era tão severa com a sua avó, e aí depois você me explicou toda a questão da promessa, fez com que eu refletisse nas minhas, né, promessas também, porque eu acho que a promessa que a gente faz, ela não é só nossa, alguém paga por ela, e até essa palavra eu acho pesada, falar pagar a promessa, mas é até o termo que se usa, a gente paga uma promessa feita, né? Isso. Só também tomar esse cuidado, porque as pessoas pensam assim, nossa, já constelei e, né, todos os meus problemas acabaram, né? Eu acho que assim, eu acho que é muito da postura. A sua postura foi muito forte, firme, né? A tua postura mudou quando você viu com carinho, a gente fez a dinâmica, eu achei linda a sua constelação, né? E a gente conseguiu olhar mesmo todo o amor envolvido, tudo que aconteceu, que foi do jeito certo que aconteceu, né? Eu só enfatizo isso para as pessoas terem só esse cuidado, né? Não é todo mundo que vai ter o mesmo resultado que você teve. Acho que a mudança de postura é tudo para a gente parar de repetir esse padrão, né? Foi algo que eu decidi. Eu decidi nunca não sofrer mais, não era meu, eu desapeguei, não tenho alergia ao glúten, não era alérgica ao glúten, eu estava pagando uma promessa. Ai, foi muito bonito. Eu queria te agradecer, Érica, por dividir conosco a sua experiência, né? E o teu relato, porque acho que vai ajudar muita gente que não precisa. Eu falo para as pessoas, vocês não precisam nem constelar, né? Quando você olha com carinho, você muda a sua postura, tudo muda. Então, Eu tô feliz, eu tô grata. Eu sempre falo, a Maria pode pedir qualquer coisa que eu paro para fazer. engraçadinha, adorei, Érica. Merecimento, viu? Você merece isso e muito mais. Obrigada. Então tá bom, gente. A gente termina esse bate-papo. Volto a lembrá-los que cada caso é um caso. Por favor, tomem muito cuidado. Eu acho que a constelação, de fato, faz assim, traz transformação na vida das pessoas. Quando a gente muda a postura, a gente muda tudo. Agora, no caso da Érica, que envolveu saúde, uma alergia tão severa, é um relato que eu acho bonito. Quando a gente olha com carinho o que aconteceu, né? A gente consegue mudar. Mas para você que tem alguma questão severa de alergia, só volto a dizer, não é receita de bolo, cada caso é um caso. Agora eu te vejo, Marie, da Relação Sistêmica.